Salve toda pura, toda santa Virgem Maria, salve a Igreja Católica, salve Roma, né? Como diz o nosso professor Paulo Leitão, que Deus até intercede por nós, meu amigo. É simples, pô. João 6 fala ali sobre a Eucaristia. Mateus 26, Marcos 14, 1 Coríntios 10 e 1 Coríntios 11 fala da Eucaristia. Atos Apóstolos 20, versículo 7 e Atos Apóstolos 2, 42 fala da Eucaristia. Por quê? Quem instituiu a Eucaristia, amigo protestante, que se diz que é simplesmente um símbolo, uma lembrança, etc., que a Igreja Católica ensina errado, meu amigo, João 6, se você não vê ali a Eucaristia, se não vê ali a instituição pelo verbo ali que instituiu a Eucaristia, você é um herege, cara. É simples, pô. Tô pegando um vídeo aqui do Resposta Cristã aqui, um dos amigos do Lucas Bonzoli, e é o segundo vídeo dele falando da Eucaristia, cara. Aí eu sou a porta, ele fala, fazer isso em memória de mim, eu sou a porta, eu sou a pedra, eu sou a videira. Não, cara, só especificamente o termo Eucaristia, fazer isso em minha memória. Não é simplesmente um símbolo, não, meu amigo protestante. Não, olha só. Vamos ver uma coisa muito interessante aqui, ó. Em Mateus 26, 9, em Mateus 26, 3, Mateus usa o nome Minemon para a questão da lembrança dos pães, ó. É para a mulher do perfume que será lembrada, aí é uma simples memória, mas para a Eucaristia foi usado o termo anamnese, que é tornar atual. Não é simplesmente minemon, simplesmente uma lembrança. Em Mateus 26, 9. Não, Mateus 26, 13. Olha só. Vamos ver aqui. Olha só, para a gente introduzir esse vídeo aqui para cair por terra essa mentira desse amigo protestante. Cara, se negar a Eucaristia, o que você... Acabou o cristianismo, cara. Se negar a Eucaristia, cara, a sua fé é em vão, pô. 26, 13, ó. Olha só, olha a diferença daqui que, ó, em verdade eu vos digo, em toda parte onde for pregado esse evangelho, pelo mundo inteiro, será contado sua memória, o que ela fez, ó. Aqui esse termo aqui, os evangelistas estão usando, minemon, e mais em Mateus 26, 9, olha só. 9. Poderia vender estes perfumes por um bom preço e dar o dinheiro aos pobres. Aqui, ó. Aqui é o jantar em Betânia ali. Mateus 26, do 9 ao 13. Ali, o termo que Cristo usa ali para simples lembrança. Minemon. Mas, exclusivamente para a Eucaristia, o termo é tornar a amnésia, tornar atual. Certo? Aí um amigo protestante, o especialista, o doutor, cara, se você negar isso que o próprio Cristo instituiu, cara, para que você está servindo o Senhor Jesus Cristo? A sua fé acabou, cara. Acabou. O foco principal ali é a Santa Missa e a Eucaristia que foi instituído pelo Verbo, cara. Vamos lá, né? Olá, amigos. Como é que vocês estão? Todos na paz de Cristo? Então, em continuidade ao nosso último vídeo, né? Nós vamos continuar falando sobre o tema da Eucaristia. No nosso último vídeo nós falamos sobre João 6, né? Falamos sobre as diferentes visões da Eucaristia e por que João 6 não é um texto sobre a Eucaristia, né? Por que as palavras de Jesus, que são frequentemente citadas, devem ser lidas de forma simbólica. Hoje... Olha só. Tudo ali que João 6 cita é um termo simbólico para um amigo protestante. Simplesmente, cara, ali você vê a prefiguração do maná, que é a Eucaristia.
Vossos pais comeram ali o maná no deserto, morreram. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. É simplesmente um simbolismo, então, isso aí, meu amigo. Fazer isso em memória de mim. E João, olha só, cara. Essa é a tática dos filhos da serpente. Porque Apocalipse 13, ou 13, 5, 6, irão blasfemar o nome de Deus, os tabernáculos habitantes. Como será blasfemado o nome de Deus? Não, a Eucaristia ali é simplesmente um símbolo. Em João 6, simplesmente é um termo simbólico e etc. João 6, ó, discípulo amado que escreveu, ó. Vamos ver aqui, ó. João 6. Sabe o que é o legal ser protestante? Eu faço o que eu quiser, cara. Eu pego a leitura do texto bíblico ali e fala, por exemplo, Mateus 16, 18, sobre tipo de igreja. Fala, Pedro não é a pedra, Pedro não edificou nenhuma igreja, Cristo não fundou na igreja, eu sou a igreja. Esse é o problema desses protestantes. Isso que é legal ser protestante, porque eu faço o que eu quiser, cara, eu prego o que eu quiser, eu sigo o que eu quiser, eu acredito o que eu quiser. Por exemplo, a Eucaristia é uma farsa, é uma mentira, a invenção da Igreja Católica, é simplesmente uma lembrança, é simplesmente... Ó, meu amigo protestante, ó, já, para não falar um palavrão aqui, né, pelo amor de Deus, ó, João 6,51, eu sou o pão vivo, é tudo simbolismo aqui para o amigo protestante, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão viverá eternamente. O pão que eu hei de dar é minha carne para a salvação do mundo, ó. Olha só, essas palavras, os judeus, eles ficam tão escandalizados como os protestantes hoje em dia não entenderam o que Cristo está falando. Hoje são esses doutores protestantes, como por exemplo Rodrigo Silva, Lucas Gonzoli, esse professor aí, Bruno, acho que é Bruno, Resposta Cristã, João Oliveira, esse cara, todas essas cambadas de mentirosos, não entende isso aqui, ó. São como judeus. Como pode esse pedacinho, esse pãozinho, essa bolachinha, como os protestantes dizem, ser o próprio Cristo? Por isso que eu fico chateado e louco da cabeça, juriado mesmo, como vejo uma Santa Missa cantando a música desses protestantes, como vejo lá na missa do Padre Marcelo Rossi. Toda a Santa Missa é música protestante, cara. Se eu quisesse escutar música protestante, eu ia para a igreja protestante, eu virava protestante. Aí tá lá, você escuta a homilia do Padre Marcelo e outros padres aí que eu tenho aí na Renovação Carismática, vários, colocando música evangélica. Olha o que os caras falam sobre a Eucaristia, meu amigo. E você vê pessoas chorando com as músicas ali na Santa Ceia, de música protestante. Cara, nós temos que tirar essa imundícia de protestantismo dentro da igreja, cara, para começar a dar as músicas. Tem muitos protestantes voltando para a igreja católica, mas muitos católicos colocando o protestantismo dentro da igreja, que não acredita na Eucaristia. Olha só que interessante, cara. Tô vendo o vídeo dele aqui, eu vi já a metade. Cadê o versículo bíblico, meu amigo? Por isso que eu fico chateado, cara. Sim, a música, com todo respeito ao Padre Marcelo Rossi, ou esse Padre Alessandro que fica pulando, rebolando e cantando música sertaneja, o foco não é isso, meu amigo. É música cristã. Quer cantar música sertaneja? Compõe música cristã. Aí fica aquelas cambadas de pessoas lá tirando foto com o padre, indo em show de padre. Música do mundo, cara. Santa Missa, música protestante. Por isso que ninguém me chama para pregar nessas comunidades, porque eu sou louco mesmo para falar essa heresia, essa falta de fé na Igreja Católica, entrando as coisas do mundo, entrando no protestantismo, cara. Cara, fala a verdade para você, eu não tenho nem vontade
Eu vou muito pouco na Santa Missa, porque eu vejo a Santa Missa, Cara, como posso eu estudar teologia, ser doutor, ficar tanto tempo ali estudando a doutrina católica e quando me formo a ser um sacerdócio ou um diácono, começo a fazer cagada, cara. Misericórdia, cara. Misericórdia. E quem estão defendendo a igreja não é padre não, cara. Não é teólogo não é bispo. São os leigos, cara. Que todo mundo fica ali escondidinho, quietinho. Oh, pelo amor de Deus, cara. Me ajuda aí, cara. Misericórdia, cara. Mas vamos lá, a mentira desse esgoto protestante aqui, ó. Hoje a gente vai continuar fazendo uma análise bíblica, vamos tratar os textos bíblicos que falam da Eucaristia e por que uma interpretação simbólica desses textos ela é preferível a uma interpretação literal como fazem os proponentes da presença real. Né? Obviamente, os textos mais importantes e mais conhecidos são os textos da chamada instituição, né? Quando Cristo institui a Eucaristia ou a ceia, e ele afirma. Eu quero um versículo bíblico, meu querido. Versículo bíblico para você pregar em cima, para você fazer um estudo teológico em cima do texto. Realmente é isso que você está falando? Para você ver, cara. Quem está instituindo isso aqui não foi o homem. Quem instituiu isso aqui foi o Verbo e deu a ordem, a instrução, o ensinamento aos seus apóstolos. E seus apóstolos, Apóstolos 2:42, Apóstolos 20, versículo 7, está fazendo de acordo com o que Cristo ensinou. Porque o Espírito Santo, na verdade, ele está ali agora. Quando Cristo está instituindo, eles não entendiam ainda muito bem. Eles começaram a entender quando veio o Paráclito, quando ele foi cheio do Espírito Santo. João 16:13. Vocês não falaram por si próprio, mas o Espírito Santo. Tem muitas coisas ainda a dizer, mas vocês não estão preparados. Quando vir o Paráclito, vocês vão entender. Oh, pelo amor de Deus, cara. A Eucaristia ou a ceia, e ele afirma, isto é o meu corpo, né? Ele se refere aos elementos que ele toma. Católicos, sai da igreja católica, a única presença real que tem ali são nessas igrejas protestantes. Ali não é simbolismo. Ali é o próprio Cristo. Simbolismo é só na igreja católica. A mentira, a farsa é só na igreja católica. Porque a igreja protestante é a única igreja verdadeira. Então o Espírito Santo estaria dormindo, o Espírito Santo errou na sua profecia, Cristo errou na sua profecia, Cristo capacitou pessoas hereges para edificar a igreja, fundar a igreja e tal, não, etc. Vocês vêm 16 séculos de atrás, o trem andando, como diz o nosso amigo Eudes Duarte, e vocês querem estar com a verdade? Oh, pelo amor de Deus, cara. Você pode ver como eles se comunicam, eles falam bem, eles se expressam bem. Esse é o contexto, cara. Esse é o foco. Eu vi um comentário aqui do irmão, olha só. Você e o Banzoli são feras, graças a Deus, por meio de vocês, não fui enganado pelo catolicismo romano. Muito bom, Bruno. Simplesmente escreve, Bruno. Olha só, top, tava trabalhando, eu vindo o vídeo e me senti obrigado de vir aqui comentar para ajudar nos engajamentos. Bruno, que trabalho primoroso que vocês fez aqui, ele outros vídeos para... Olha só, os caras protestantes, eles apoiam, eles publicam, eles dão incentivos a mim, mas os católicos nem tem a cara de pau de ver os vídeos. Eu publico um vídeo aí refutando, defendendo a igreja, 2 visualizações. E tem pessoa que não dá nem crédito. Olha só como os caras, eles têm respaldo e incentivo com essa mentira. Já os católicos ficam... Vamos acordar, católicos. A sua igreja está sendo criticada, blasfemada, e vocês ficam de braço cruzado? Oh, pelo amor de Deus, cara. Divulgue, publique, você já está ajudando a missão também. O meu corpo, né? Ele se refere aos elementos que ele toma, o pão e o vinho, né? É realizada ali uma ceia com os apóstolos e ele se refere ao pão como isto é o meu corpo. O argumento que normalmente a gente observa, que é visto principalmente em círculos apologéticos, é justamente que Cristo não diz isto é como o meu corpo, ou isto simboliza o meu corpo.
Então, a leitura desse texto deveria ser uma leitura necessariamente literal. O problema desse argumento é que ele é um argumento que simplifica. Pega o texto e vamos ver se é isso mesmo que Cristo está falando, simplesmente uma lembrança ou simplesmente um termo lateral, né? Olha só, vamos no texto. Mateus, de Bíblia, capítulo e versículo. Claro que não vou reagir ao vídeo dele todo, porque o vídeo dele é quantas horas só para falar da Eucaristia? Vamos ver quantas horas? Cara, quase 2 horas, pô. Se eu for pregar ponto por ponto, vou ficar quase o dia todo aqui, cara. Hoje eu vou trabalhar, eu não tenho tempo como esses caras. Olha só. Você pega Mateus 26, ó. Vamos ver o termo que o Senhor Jesus Cristo usou para a Eucaristia. Olha só. Mateus 26, 26. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu ao discípulo, dizendo: tomai e comei isso, é meu corpo. Ó. Tomou depois o cálice, rendeu graça e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos vossos pecados. Por muitos. Porque poucos vão acreditar. Olha só, ele não está falando fazer isso em meu simbolismo. Não, fazer isso em minha memória. Olha só, durante a refeição Jesus tomou pão, benzeu. Ó. O que significa benzer? Consagrar. Claro que os apóstolos ali não estão entendendo nada ainda. Eles vão entender, meu amigo protestante. E se meu vídeo chegar para você, tô pouco me lixando, cara. Eu tô pregando em cima dessa mentira. O meu foco de estudo é pregar em cima das mentiras. Não é para fazer todo esse contexto de teológico. Não, eu não sou apologetas. Eu não fico nesse termo de apologeta. Eu só sou uma voz. Mas se você quiser acreditar, se você não quiser acreditar, problema é seu, cara. Olha só. Por quê? Ali o Senhor Jesus Cristo está ensinando, ele está instituindo, como você diz, um simbolismo. Simplesmente uma lembrança? Não, está instituindo um alimento que garante a vida eterna. Um alimento que vai ser a presença real dele. Claro que depois, quando Cristo morre, sobe na glória, vem o Espírito Santo, os apóstolos entendem esse contexto eucarístico que ele próprio instituiu, como João 6 vai dizer. João 6, 51 em diante. Olha só, aí um amigo protestante não entende por quê? Porque ele saiu do magistério. Porque ele é protestante. Protestante não vai acreditar nada que a Igreja Católica prega. Vamos lá, olha só. João 16, 13, ó. 12. Muitas coisas ainda tenho a dizer, mas não as podeis suportar agora. Olha só. Cristo institui ali a Eucaristia. Eles não compreenderam ainda, porque o verbo está ali. Mas Cristo deixa bem claro fazer isso em minha memória, amigo protestante. Agora que eles vão entender tudo. 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinar toda a verdade. Porque não falaram por si mesmo, mas dirá o que ouviu, vos anunciar as coisas que virão. Agora, Atos 2, 42, ó. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões e comunhão, na fração do pão e na oração, ó. Esse pão é o que, meu amigo? Viu como eles começaram a fazer o que Cristo mandou fazer? Esse pão aqui, fazer em minha memória. Porque para os apóstolos e os pais da igreja, ali a Eucaristia, a presença real. Mas não tem transubstanciação. Na Bíblia não tem mais. A presença real é aqui, ó. Como acontece a transubstanciação? Quando é consagrado. Como Cristo, ele benzeu ali o pão. Olha só, em Atos dos Apóstolos, para o amigo protestante, se fosse simplesmente um simbolismo, os apóstolos não estariam aqui na Escritura. Estava simplesmente um simbolismo, uma lembrança, etc. Atos dos Apóstolos 20, versículo 7, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão. Paulo que havia, ó, no domingo, o primeiro dia da semana, está ali na fração do pão. Aí o cara,
esse cara de pau, esses protestantes mentirosos, é mentirosos mesmo. Vemos em Mateus, vemos em São Marcos, vemos em São Lucas, vemos Lucas 22, 19, vemos em Atos dos Apóstolos, vemos em 1 Coríntios 11, 23. A importância que São Paulo diz ali, como foi transmitido a ele, porque ele não conviveu com Cristo nem com os apóstolos, foi transmitido a ele, o verbo transmitiu a ele, e ele está falando do mesmo jeitinho que Cristo instituiu a Eucaristia. Simples, cara. Aí vem esses esgotos, e o termo para a Eucaristia é tornar atual. Anamnese. O termo, Mateus 26, 13, para simples lembrança, é milemon. Tem todo um contexto litúrgico. Já era profetizado no Velho Testamento, meu amigo protestante, que na era messíaca haveria um só sacrifício realizado todos os dias. Já falava da atualização, um sacrifício feito todos os dias também em Jeremias 33, 17 e 18, que haverá um só sacrifício feito todos os dias. Jesus disse, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12, 32. Então, para Jesus atrair todos os homens, a eles, ele tem que ser levantado em todas as nações. É por isso, em Malaquias, profetizou, Malaquias 11, 1, é dito assim que vai haver um só sacrifício feito em todas as nações. E haverá incensos oferecido a Deus. A profecia perfeita da Santa Missa, segundo Malaquias 11, 1. Não tem como, cara. Não tem como, cara. Esses caras vão tentar buscar a fala de paz da igreja, que ele vai falar ali. Vão tentar, mas não tem como, cara. Aqui, ó. Por isso que nós temos que comer, degustar a Escritura, mais com visão do magistério, com a visão da tradição do magistério. Porque a tradição magisterial da igreja, você vai ter a fala dos pais da igreja, você vai ter todo um contexto teológico, ensinamento do magistério. Não esses ensinamentos aí, ao contrário, essas farsas. João 6 é bem claro. Bem claro. Para finalizar aqui, João 6. Uma coisa muito interessante que eu fico muito feliz aqui, ó. 56, ó. Não, 55, ó. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e meu sangue é uma verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, ó. Não é simplesmente um suquinho de uva, ou um pãozinho quando eu congregava ali na plenitude do trono de Deus, não, cara. Simplesmente, cara. Não tem como, cara. Não tem como. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.